Na paz do Senhor Jesus, para você que está me assistindo, Deus abençoe sua vida, sua família. Eu quero falar hoje sobre um assunto bem delicado, sobre dinheiro, né? O que a Bíblia fala sobre dinheiro. Precisamos aprender algumas coisas e não cair no erro de muitas pessoas que vivem pela ganância, são destruídos pela ganância. O primeiro versículo que eu quero ler fica em Mateus 6, 24, que diz assim: nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Tem muita gente que pensa que Mamon é o Deus do dinheiro. Ele não é Deus de nada. Mamon significa riqueza material, ganância. Então ninguém pode servir a Deus e as riquezas. E uma coisa, irmãos, que me chama muita atenção é ver muitos homens de Deus, né, aproveitar das pessoas para tirar dinheiro das pessoas. Eu acho ridículo a pessoa que prega por dinheiro. Eu não sei em qual parte da Bíblia que ele aprendeu isso. Eu não sei com quem que ele aprendeu isso, porque Jesus não era assim. O apóstolo Paulo não era assim. O apóstolo Paulo trabalhava dia e noite, ele fazia tendas para sobreviver. Ele não aproveitava da situação de ninguém. E tem muitos pastores aí, os mais famosos até, que eles cobram um absurdo para ir pregar em outra igreja. Deixa os fiéis, raramente ele prega na igreja dele e vai pregar em outra igreja só por causa de dinheiro. Isso é ridículo. Uma pessoa dessa não tem juízo. Ele está abusando de outras pessoas que não têm conhecimento também. É muito errado a pessoa cobrar para ir pregar. Muito errado. Onde é que tem isso na Bíblia? Não existe isso. Talvez eles se apoiam naquilo que Paulo fala para Timóteo, né? Que aquele que prega a palavra deve ter duplicada a honra. Eles estão enganados, porque não é de você sair para pregar e ganhar dinheiro mais do que qualquer outra pessoa, não é. Interessante que esses pastores, eu estava observando alguns deles, quando começa a ficar conhecido, né? É feio, careca, alguns até banguelo, aí começa a pregar, a galera gosta, ele começa a pregar, aí muda tudo, né? Implanta cabelo, implanta tudo, com o dinheiro das pessoas, com o dinheiro de pessoas que também não sabem o que estão fazendo, dando dinheiro para esses aproveitadores, porque eles são aproveitadores. Isso é triste ver isso. E eles começam a ganhar tanto dinheiro que esquece que ele é um pastor, esquece o que significa um pastor. O pastor cuida de ovelhas, irmãos. O pastor cuida. Essas pessoas são gananciosas. Mamon quer dizer ganância. Bens materiais. E muita gente pensa que ter muito dinheiro é prosperidade. Que só ter muito dinheiro é prosperidade. Não é prosperidade. Prosperidade é você ter paz em tudo. Mas se você tem só dinheiro e não tem Deus no seu coração, você não é próspero.
ser um pobre, miserável, nu, cego, é isso que você é. Se você tem só dinheiro. Tem uma passagem em Lucas 12 que fala que certo homem tinha um depósito, estava cheio já, e os campos dele começou a produzir muito. Ele falou: o que eu vou fazer? Aí ele pensou: já sei, vou derrubar esse depósito, fazer um bem maior. Aí vou acumular muitos bens e direi à minha alma: regala-te, alegra-te, come e bebe. Aí Deus fala para ele: seu tolo, essa noite pedirão a tua alma, e os bens que você tem vai ficar para quem? Essa passagem para mim mostra que dinheiro não é prosperidade. A palavra prosperidade não quer dizer rico financeiramente. Sabe qual é o nome original para a palavra prosperidade? Shalom, paz. Você tem paz em tudo, você tem paz, você tem saúde, você tem bons relacionamentos, você é próspero. Você tem um emprego, você é próspero. Agora, riqueza, dinheiro, não. E essas pessoas, eles são verdadeiros mamons. Eles não servem a Deus. E a Bíblia fala que ou ele vai agradar um ou vai desagradar o outro. Essas pessoas estão desagradando a Deus, achando que estão agradando. É muito fácil, irmão, você pegar, fazer uma pregação e as pessoas gostarem e encher seu bolso de dinheiro. Você arranca dinheiro fácil das pessoas. Eu acho isso muito feio. Eu acho isso ridículo. Pastor que cobra para pregar, que larga a sua igreja, vai para outra só porque pegou fama, é bem conhecido e começa a cobrar um absurdo. Encher o bolso de dinheiro com o dinheiro dos outros, que também não sabe o que está fazendo, porque não é certo dar dinheiro para essas pessoas. Eu já caí muito nesse erro. Hoje eu não caio mais. E muita pessoa visa só o dinheiro. A Bíblia fala, irmãos, que Eliseu, lá em 2 Reis, capítulo 5, fala de uma passagem que Naamã, chefe do exército da Síria, ele era leproso e ele não sabia como ele podia se livrar da lepra. Aí uma menina que era da família dos judeus trabalhava na casa dele e falou: se o meu senhor for até Israel, lá tem profeta que vai curar ele. Então ele foi. E a Bíblia fala que ele chegou em frente à casa de Eliseu. Aí Eliseu nem saiu, Eliseu só mandou o ajudante e fala: manda ele se lavar 7 vezes no Jordão. E ele ficou indignado, né? Porque ele pensou que Eliseu ia sair, ia impor as mãos na cabeça dele, orar, invocar o Senhor, orar, e ele ia ficar bom. Mas aí os servos dele, né, de Naamã, falaram: não, meu senhor, ouve o profeta, se fosse uma coisa difícil o senhor não ia fazer, então quanto mais mergulhar. Então ele foi, mergulhou e ficou curado, né, para a glória de Deus. Aí ele voltou lá com Eliseu e falou: agora eu reconheço que existe um Deus de Israel, aceita agora a bênção que eu vou te dar. Eliseu falou: não. Hoje em dia tem gente assim, fala: não precisa pagar. Jesus falou: de graça vocês receberam, de graças vocês vão dar. E com certeza Naamã se espantou, né? Não quer a bênção. Eliseu falou: não, fica para ti, eu não quero nada. E foi embora. Eliseu tinha um ajudante chamado Geazi, ou Geazi, não sei como é que você fala, mas eu falo Geazi. E Geazi ficou indignado porque Eliseu não recebeu os presentes da mão de Naamã. Ele correu atrás de Naamã, né? Movido pela ganância. Geazi foi destruído pela ganância. É o retrato de muitas pessoas hoje dentro da igreja, movido pela ganância, correu atrás da bênção. Eles correm atrás da bênção, irmãos, não correm atrás do abençoador. E Eliseu falou: não quero nada, não quero nada.
Jesus não era assim, irmãos. O apóstolo Paulo não era assim, Pedro não era assim. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, tem uma passagem que diz assim: Primeira Pedro 5 fala assim, a partir do versículo 1: Aos anciãos que estão entre vós eu exorto, e sou também ancião com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Alimentai o rebanho de Deus que está entre vós, assumindo o cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não pela ganância do lucro. Esse é o pastor, o verdadeiro pastor, não pela ganância do lucro, mas com o espírito pronto, nem como senhores sobre a herança de Deus, mas como exemplo para o rebanho. O verdadeiro pastor faz assim, ele não é movido pela ganância. Tem muitos pastores aí, irmãos, que faz isso por causa somente do dinheiro, só por causa do dinheiro. Por que que precisa ser assim? Né? Tantos pastores que fazem isso que envergonha a igreja. Isso não é coisa que se faça. Pregar por dinheiro, de graça recebestes, de graça dai. Aí fica, vai numa igreja superlotada porque ficou famoso, o pastor é engraçado, a palavra é interessante, aí lota a igreja. Aí a igreja pega, dá uma fortuna para o pastor, e dentro da igreja um monte de irmãos fiéis passando necessidade. A gente vê dentro da igreja a desigualdade também, né? Que triste isso. Isso é muito triste porque Jesus não fazia assim, ele não ensina isso. Na Bíblia não tem isso. Eu não quero me gabar, mas eu já li a Bíblia 25 vezes, eu não vejo isso. Eu vejo o apóstolo Paulo ralando, Pedro, Jesus. Não é errado se um pastor vai numa igreja e alguém quer dar uma oferta, que dê, mas ele cobrar para fazer isso, arrancar do bolso das pessoas o dinheiro de muitas pessoas necessitadas. E tem gente que ainda sai alegre lá, né? Ah, a palavra foi boa, aquele pastor é uma benção, engraçado, tal. Eu ri muito, mas aprendeu o quê? Você aprendeu, você saiu edificado, você foi transformado pela palavra? Muitas vezes nem é. E a pessoa, por ignorância, vai, colabora com a oferta também. Eu não estou aqui pregando que pastor não deve ser abençoado, deve sim. Agora, não ganancioso. Mamon não. Ou ele serve a Deus, ou ele é um mamon, ou a mamon, a ganância, a bens materiais. Isso vicia. Quanto mais ele prega e ganha dinheiro, mais ele vai querer pregar. Tem gente que vive disso. Tem muitos pastores que vivem disso, fica doido para ser chamado, pensando já na oferta. Eu sei disso. Então não caia nesse erro, não. Você que está começando agora na vida com Jesus, não caia nesse erro, não. Ganância é um pecado. Ganância é um pecado grave. A gente vê que esse homem aqui de Lucas 12, ele tinha tantos bens e Deus falou para ele: seu tolo, você vai morrer. E aí? Essa noite tu vai morrer. Ganância. Jesus, lá em Apocalipse, fala para a igreja de Laodiceia, né? As pessoas falavam: nós somos ricos, abastados, não precisamos de mais nada, nós temos tudo. Jesus fala que eles estão errados,
que eles não sabem que eles são pobres, cegos, miseráveis, nus. Tem gente que acha que ter dinheiro é prosperidade, é o suficiente. Não é. Suficiente é ter Deus, irmãos. É ter Jesus no coração. É isso que é suficiente. É você não servir a mamon, as riquezas. É você servir a Deus. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Tenha cuidado. E você, pastor, se tiver algum pastor me ouvindo, cuidado com o que você está fazendo, você vai ser julgado. Teu coração te condena, sabia? Faça isso não. Trata o povo de Deus com seriedade, seja um verdadeiro pastor. Jesus fala que o pastor dá vida pelas ovelhas. Ele não arranca dinheiro das ovelhas. Jesus não fazia isso, nem faz. Jesus é bom. Ele nos dá. Né? Você só quer receber. Deus é tão bom que dá. Ninguém ganha, Deus não dá. É tão bom que Deus amou o mundo tanto que deu seu único filho para morrer pelos nossos pecados. O segredo não é você receber. O segredo é você dar. Sai fora desse pecado de ganância em nome de Jesus. Amém.